Por quase uma década, a perseguição implacável de um único indivíduo consumiu os Estados Unidos, Osama Bin Laden, o mentor dos ataques de 11 de setembro, que ceifaram quase 3.000 vidas americanas e iniciaram uma guerra em curso até hoje. Apesar de derrubar o regime do Talibã, que abrigou Bin Laden durante os ataques, prendê-lo ou eliminá-lo permaneceu uma meta ilusória. No entanto, isso estava à beira da transformação. A CIA estava procurando a base secreta de Bin Laden por anos sem sorte. Ele havia conseguido escapar do Afeganistão, que estava sob ocupação americana, e viajar para o país vizinho, o Paquistão. No entanto, nas regiões montanhosas e rurais do Paquistão, com pouca supervisão do governo, era fácil para ele permanecer fora do radar. O governo estava procurando pistas há anos, mas finalmente conseguiu uma chance em 2010, quando suas pistas os levaram a um complexo em Abbottabad. Eles começaram a fazer imagens de vigilância do complexo e determinar a melhor maneira de violá-lo. O que se seguiu foi uma das operações de coleta de informações mais desafiadoras da história dos Estados Unidos. O complexo era fortemente guardado e situado em território inimigo. Os Estados Unidos tiveram que depender fortemente da assistência local para coletar informações, e isso durou vários meses enquanto eles conduziam a vigilância na estrutura de 3 andares. Eles conseguiram adquirir informações extensas sobre o edifício, mas ainda restavam lacunas significativas. Um aspecto crucial era o sigilo extraordinário do infame líder terrorista. Ele era tão esquivo que eles nunca conseguiram capturar uma imagem dele entrando ou saindo do prédio. Tudo ainda se baseava em evidências circunstanciais, mas após um longo período, chegaram à conclusão de que era ali mesmo que Osama Bin Laden estava localizado. Chegará a hora de uma ação decisiva. Em 29 de abril, o presidente Obama recebeu um briefing sobre os detalhes da operação. Considerável ceticismo permeava a equipe de segurança em relação à operação. Afinal, se algo desse errado, as tropas de elite dos Estados Unidos poderiam ser mortas ou permanecerem encurraladas em território inimigo. Isso não apenas resultaria em uma trágica perda de vidas, mas também poderia expor muitos dos maiores segredos dos Estados Unidos caso fossem interrogados e forçados a revelar informações confidenciais. E com as dúvidas sobre se Bin Laden realmente estava no complexo, muitos não viam como um risco que valesse a pena. No entanto, o presidente discordou e deu sinal verde para a operação que se tornaria a Operação Lança de Netuno, e aqueles encarregados de executá-la seriam os melhores dos melhores. Apresentando o time SEAL 6. Uma unidade especializada de navicials altamente treinados, eles recebem ordens diretas do Joint Special Operations Command e realizam algumas das operações mais classificadas que envolvem o governo dos Estados Unidos. Essas operações abrangem resgates de reféns, missões especializadas de espionagem, contra-terrorismo, ataque à infraestrutura inimiga e ação direta contra os mais perigosos adversários dos Estados Unidos, semelhante a Osama Bin Laden. Eles receberiam um briefing detalhado sobre a missão, que seria classificada como uma operação de capturar ou matar. Oficialmente, a política dos Estados Unidos é abster-se de matar um inimigo que já se rendeu, mas nenhum dos envolvidos na missão nutria qualquer ilusão de que Osama Bin Laden algum dia se renderia. Para executar com sucesso esta operação, eles tiveram que implementar estratégias ousadas. O planejamento estava em andamento por uma parte significativa de um ano desde que os relatórios de inteligência começaram a chegar, e várias estratégias foram consideradas. A abordagem mais simples teria sido uma operação conjunta com as forças militares paquistanesas, mas o governo paquistanês não foi particularmente cooperativo e os Estados Unidos temiam que Bin Laden pudesse ser avisado com antecedência. Os Estados Unidos também pensaram em atacar o complexo com bombardeiros furtivos, que poderiam desintegrar Bin Laden, mas não haveria como verificar sua morte de forma conclusiva, e o indescritível líder terrorista havia conseguido escapar das operações americanas no passado. Assim, em vez disso, o governo optou por uma abordagem mais tradicional. O SEAL Team 6 seria transportado usando helicópteros Black Hawk modificados, projetados para furtividade, garantindo que pudessem voar sob o radar inimigo. Os militares paquistaneses, fortemente treinados e fornecidos por conselheiros dos Estados Unidos, eram bem compreendidos e os Estados Unidos tinham confiança em navegar ao redor deles. O objetivo era chegar ao complexo sem ser detectado ou desafiado pelas forças paquistanesas. Depois que a missão fosse cumprida, eles fariam uma rápida retirada. No dia 1º de maio, às 13h22, o secretário de Defesa Leon Panetta recebeu a ordem do presidente e instruiu o almirante William M. C. Raven a prosseguir com a operação. Nas 2 horas seguintes, o presidente Obama e sua equipe de segurança nacional se mudaram para a sala de situação para observar o desenrolar dos eventos por meio de imagens de visão noturna transmitidas por um drone.
Os cerca de 24 CEAUs da Marinha designados para a missão seriam temporariamente colocados sob a autoridade da CIA, garantindo que não fosse classificada como uma operação militar e não fosse designada como um ato de guerra. Esses minutos estavam prestes a se tornar alguns dos momentos mais importantes da história recente dos Estados Unidos, e para o pessoal em campo, cada minuto tinha um significado imenso. Enquanto os cerca de 24 CEAUs foram responsáveis por invadir o complexo, havia 79 comandos adicionais e um cachorro participando do ataque. O cachorro, um malinois belga chamado Cairo, desempenhou um papel crucial ao alertar os CEAUs sobre qualquer atividade repentina, como a aproximação de militares paquistaneses ao complexo ou tentativas de fuga. A equipe principal foi apoiada por um adestrador de cães, intérpretes, pilotos, agentes de inteligência e especialistas em tecnologia que foram fundamentais para tornar a operação possível. No entanto, o sucesso ou fracasso da missão dependia das ações dos homens que entravam no complexo, e um único passo em falso poderia levar ao desastre. Aproximadamente às 3h30, mais ou menos, 2 helicópteros desceram sobre o complexo de Abbottabad. Enquanto os demais helicópteros permaneceram de prontidão em caso de necessidade, estes 2 foram designados para executar a missão primária. Voando em baixas altitudes, os furtivos helicópteros Black Hawk pairavam sobre as instalações do complexo. O primeiro helicóptero lançou cordas para abaixar sua equipe até o solo, enquanto o outro se dirigiu para o extremo nordeste para deixar discretamente seu intérprete, cachorro, treinador e 4 CEAUs. Se tudo ocorresse como planejado, eles logo chegariam ao complexo. No entanto, nem tudo correu conforme o planejado. Enquanto os helicópteros conseguiram evitar a detecção e evitar o fogo hostil, a natureza teve seu próprio papel a desempenhar. O primeiro helicóptero encontrou o que é conhecido como estado de anel de vórtice, um fenômeno atmosférico causado por temperaturas inesperadamente altas que criam um vórtice de ar. A pressão de ar do rotor não se dispersou adequadamente, fazendo com que o helicóptero perdesse o equilíbrio e raspasse a parede traseira do complexo. O rotor de cauda sofreu danos significativos e o helicóptero começou a capotar. O raciocínio rápido do piloto levou o helicóptero a ser habilmente derrubado de nariz no chão, evitando um desastre completo, e os CEAUs e a tripulação emergiram ilesos, apesar do pouso desafiador. Agora, a questão principal era: isso comprometia sua missão secreta? Os indícios sugeriam o contrário, pois não havia sinais de agressão por parte do complexo. Os CEAUs efetivamente suportaram um pouso forçado sem serem detectados, com o helicóptero posicionado com segurança contra as paredes do complexo, e o outro helicóptero pousou com sucesso fora do complexo. O restante da equipe estava escalando as paredes, reunindo toda a unidade. A etapa subsequente envolvia invadir o complexo, e é aí que a experiência da equipe de explosivos dos CEAUs entraria em jogo. O objetivo era uma entrada rápida, atordoando os que estavam dentro com uma demonstração de poder e intimidação. Às 3h33, a sala inicial que encontraram no primeiro andar continha 2 homens adultos, mas nenhum deles era Osama Bin Laden. Enquanto eles estavam detidos, eles não eram o alvo pretendido. Ainda mais desconcertante era a presença de pequenos grupos de crianças em todos os andares. Isso era mais do que apenas um complexo terrorista, era uma moradia onde os terroristas mantinham suas famílias, desconsiderando os riscos que representavam. A cada andar que os CEAUs subiam, o perigo aumentava. Por volta das 3h35, ao chegarem ao segundo andar, encontraram maior resistência. Foi aqui que o mensageiro de Bin Laden, Abu Ahmed al-Kuwaiti, foi descoberto, e o CIA Mark Owen mais tarde recontaria o tiroteio em um livro. Owen afirmou que al-Kuwaiti estava armado e atirou nos CEAUs. Apesar de um pequeno ferimento em um dos CEAUs, eles retaliaram e eliminaram com sucesso o mensageiro malévolo. No entanto, relatórios de inteligência subsequentes indicaram que os CEAUs ganharam vantagem ao cortar o poder do complexo, permitindo-lhes neutralizar o mensageiro sem encontrar resistência dele. O que ficou evidente é que ainda não haviam encontrado o alvo principal, o próprio Osama Bin Laden. Às 3h37, era hora de subir mais uma vez, e a resistência aumentou à medida que os CEAUs se aventuravam mais fundo na casa. Eles haviam lutado com o mensageiro, seu irmão e sua esposa, e todos os adversários foram mortos ou capturados. Enquanto subiam as escadas, encontraram outro oponente, e esse indivíduo forneceu um vislumbre de esperança. Após a eliminação do combatente da Al-Qaeda, os CEAUs o identificaram como filho de Osama Bin Laden, um entre os muitos descendentes que seguiram os passos de seu pai. A presença do filho de Bin Laden sugeria que as chances eram favoráveis para localizar o próprio líder terrorista. Às 3h39, restava apenas o terceiro andar para ser violado, e os CEAUs se preparavam para outra potencial decepção.
Embora fosse sem dúvida um complexo de alto nível da Al-Qaeda, Bin Laden era conhecido por ficar à frente de seus perseguidores e poderia ter se distanciado a essa altura. No entanto, ao invadir o terceiro andar, ficou evidente que essa instância era distinta. Na sala principal no terceiro andar, eles descobriram Osama Bin Laden, aparecendo desarmado e vestido com sua típica túnica folgada, semelhante ao que ele costumava usar em seus vídeos de propaganda. Os Seals tiveram o primeiro vislumbre dele quando ele espiou para fora do quarto, e não deixaram a oportunidade passar. Rapidamente, eles abriram fogo, infligindo ferimentos nele. Mesmo assim, ele conseguiu voltar para o quarto e os Seals o perseguiram. Dentro da sala, eles encontraram muitas parentes de Bin Laden, incluindo várias de suas esposas. Uma de suas esposas se moveu em direção aos Seals, parecendo estar atacando-os, levando os Seals a atirar nela rapidamente, com o objetivo de ferir e subjugar, enquanto avançavam em direção ao líder terrorista. Osama Bin Laden não tinha mais opções de fuga, e os soldados mais habilidosos da América estavam bem à sua porta. E assim, um dos adversários mais infames dos Estados Unidos deixou de existir. Se você assistiu até aqui, deixe o like, e se inscreva-se no canal para bater a meta de 1000 inscritos até o final do ano. Se você quer saber o motivo dos Estados Unidos caçar o Bin Laden, assista o vídeo do nosso canal A Verdadeira História por Trás da Invasão ao Afeganistão. Até a próxima!